Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Everton Seixas Cardoso, professor de História. E hoje nós vamos dar continuidade àquele período sobre a independência do Brasil e o primeiro reinado. Eu estou falando do período regencial. Lembrando que nós já estudamos com a independência do Brasil em 1822, Dom Pedro I se consolidou como o herói da pátria, o primeiro imperador do Brasil, agora uma nação independente, mas nesse período de 8 anos, onde ele governou, ele vai conseguir destruir sua imagem de herói da pátria para se transformar no grande vilão, e acabando abdicando o trono, deixando o poder para o seu filho Dom Pedro II. O que acontece é que, lembrando que o seu governo tem uma série de instabilidades, sua postura autoritária na Constituição, que ele ajudou a elaborar, criando poder moderador, onde somente ele mandava. Na questão da perda da guerra da Cisplatina, onde o Uruguai se transformou em independente e nascendo uma rivalidade histórica de Brasil, Argentina e Uruguai, os três países que se envolveram nesse conflito. A sua vida conjugal com sua amante, a Marquesa de Santos, e com a morte da sua esposa, Dona Leopoldina, que era muito querida e carismática pela população brasileira. A Noite das Garrafadas, onde a população não aceitou tanto a morte de Dona Leopoldina, a perda da Guerra Cisplatina e sua postura autoritária, e o recebeu com garrafadas quando estava retornando de uma viagem de Minas Gerais, isso no Rio de Janeiro. E com isso, quando ele vê que seu pai, Dom João VI, acaba morrendo lá em Portugal, e o seu irmão, Dom Miguel, tenta usurpar o trono, o poder, ele simplesmente deixa o Brasil, abdica o trono, quer dizer, larga a coroa imperial e vai brigar com seu irmão para assumir lá em Portugal. Isso vai dar origem chamado o período regencial brasileiro. Gente, regência. É importante destacar que regência quer dizer uma transição, algo temporário. É um período onde o rei ainda não está preparado a assumir o poder. Então, gente, a gente vê que regência ele é muito comum em reinos e impérios. Por quê? De repente, o rei está doente, o rei foi impedido de governar, e assim o príncipe regente ele é preparado para assumir o poder. Nós tivemos isso em várias etapas na história. Por exemplo, quando o Dom José, Dom Pedro III, esposa de Dona Maria I, os pais de Dom João, os avós de Dom Pedro, lá em Portugal, quando Dom Pedro III morre, e levando com seu filho Dom José, que morre também, Dona Maria I foi coroada como rainha de Portugal, mas como ela sentiu muito a morte do seu esposo e do seu filho, ela ficou muito traumatizada e a história acabou condenando ela como a Dona Maria I a louca. Olha só, a história tem acho que é bem cruel a nomeação dos personagens. E Dona Maria I ficou conhecida como a louca e o seu filho, Dom João VI, virou príncipe regente. Quando a Dona Maria I morreu, ele assume o poder, assume a coroa de portuguesa e faz isso inclusive no Brasil. Então, gente, regência é um período temporário. O Senhor dos Anéis também tem isso lá com Denethor, antes de Aragorn assumir a coroa. Isso quem conhece a história do Senhor dos Anéis. Mas o período regencial é um período temporário, até que o rei tenha idade, ou então tenha, vamos dizer assim, cabeça suficiente, sanidade suficiente, para poder assumir o poder. No caso de quando Dom Pedro I deixa o poder, o seu filho ainda é uma criança, ele não pode assumir. Por isso que o Brasil foi obrigado a entrar no período regencial, gente. Então, vamos dizer assim, a transição até a maioridade de Dom Pedro II, isso vai levar uma instabilidade política muito grande. Mas por que Dom Pedro II assumiu? Porque ele era uma criança. Ele tinha 5 anos, gente. Ele tinha 5 anos. Como é que uma criança de 5 anos vai assumir a coroa de um império? Vai governar o Brasil? Então, foi estabelecido pela política brasileira que quando Dom Pedro II chegasse aos 18 anos,
ele deveria assumir o poder. Deveria ser coroado como rei, como imperador do Brasil. E assim, o Brasil vai ter uma experiência republicana. Na verdade, vai ser um parlamentarismo, onde o parlamento irá governar o Brasil, irá governar até a maioridade de quem? De Dom Pedro. Então, lembrando que a pequena criança irá ser preparada para ser imperador. E olha que ele realmente foi muito preparado. O seu tutor, que foi José Bonifácio, que também foi tutor de Dom Pedro aqui no Brasil, José Bonifácio, considerado um dos patriarcas da independência, atuou muito com Dona Leopoldina para criar a primeira Constituição que Dom Pedro não aceitou, acabou educando Dom Pedro. Por isso que diz que Dom Pedro foi muito bem educado, era muito inteligente, ele estudou bastante, principalmente arte, cultura, história, geografia, e realmente era um cara brilhante. Então, nesse período, ele vai ser preparado e educado, porque ele já tem um destino certo, ele vai ser coroado como imperador do Brasil. Mas, o que acontece? Então, o parlamento, gente, ficou responsável em governar o Brasil. A princípio, o parlamento resolveu dividir o poder para 3 pessoas, ganhando o nome de regências trinas. Primeiro foi provisória, até escolher as 3 pessoas permanentes, que ficaram 4 anos governando o Brasil. O que acontece? O Brasil tinha 2 partidos, conservador e o liberal. Os 2 partidos que existiam no Brasil. E assim, quem tivesse mais cadeiras, mais parlamentares, podia escolher 2 pessoas e uma do outro partido, que assim formariam 3, para poder governar o Brasil. A gente vai ver que não deu muito certo. Os 3 não conseguiram se entender direito e acabou levando várias rebeliões. Então tentaram fazer as regências una. Somente uma pessoa agora vai governar. Primeiro tivemos do padre Antônio Feijão, não é Feijão, nós vamos agora escrever Padre Feijão na prova, lá Antônio Feijão, e depois de Araújo Lima. O que acontece é que, primeiro o Padre Feijão, liberal, vai tentar governar o Brasil, criando inclusive a Guarda Nacional, ajudou a criar a Guarda Nacional, o Exército Brasileiro para poder proteger o Brasil. E depois a gente vai ter do Pedro Araújo Lima, o retorno dos conservadores, onde vai tentar estabelecer, a gente vai ver o fim desses conflitos regenciais e a coroação de Dom Pedro II. O que acontece, gente? O período regencial, esse período de 9 anos, ele vai ficar marcado por vários conflitos que ocorreram no Brasil, gente. Esses conflitos, alguns até com tendências separatistas, quase desmembraram o mapa do Brasil. Esses conflitos regenciais quase vão transformar, chamam de províncias, não eram chamados de estados, essas províncias em nações independentes, temporárias ou não. Eu falo temporárias no caso da Bahia, ou permanente no caso de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que tentaram. Então foi um período de instabilidade. Por quê? O período regencial, gente, eles quiseram dar mais poder para a elite local. Lembra que a capital ficava no Rio de Janeiro, a capital do Brasil ficava no Rio de Janeiro, e eles acabaram com esse governo, vamos dizer assim, um governo que tinha um poder moderador, centralizado nas mãos de uma pessoa, dando mais poder, foi chamado de Assembleia Provincial, dando mais poder para a elite local. Só que essa elite local também tinha opositores. E essa oposição com a elite local que vai acabar gerando guerras. Internas. Que muitos ficaram insatisfeitos com o poder que foi dado por uma elite por causa da situação política ou econômica da população que viviam, os mais pobres, os menos favorecidos. Disputas políticas territoriais vão gerar uma série de conflitos. A cabanagem no Pará, a balaiada no Maranhão, a sabinada na Bahia e a farroupilha, a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Vamos conhecer um pouquinho desses cada conflito. A cabanagem, gente, tô bem aqui na frente. A cabanagem
que aconteceu no Pará entre 1835 e 1940, começa com uma disputa política. A elite local, a elite poderosa governando e simplesmente não dava atenção para a população menos favorecida, os desfavorecidos. Povos indígenas, pessoas pobres que viviam principalmente em cabanos. Gente, a história do Brasil mostra-se que muitos grupos pobres viviam marginalizados em volta do centro, no centro da cidade, tentando lá ganhar um tostão, ganhar um dinheiro, trabalho. No caso de Rio de Janeiro e Salvador, na Bahia, essa população mais pobre, para ficar mais próximo do centro, acabaram subindo os morros, nascendo nas favelas dos morros. No caso do Belém do Pará e Manaus, no Amazonas, esse povo é um povo mais ribeirinho, cabanos, morando em palafitas. Palafitas são aquelas casas que ficam em cima de postes, pilares, ribeirinhos aos rios. Bem perigosos, porque ali, até hoje, nós temos palafitas e essas casas são invadidas por bichos. Não somente por insetos, mas por bichos. Não somente por lagartos e sapos, mas por jacarés e cobras. Fora que muitas crianças, infelizmente, acabam caindo na água e morrem afogadas. É bem perigoso. Então, os cabanos, que viviam em cabanas em volta dos rios, revoltados com essa elite governando e simplesmente não melhorando sua situação econômica, resolveram se organizar e entrou em conflito contra o governo provincial. Os cabanos foi uma revolta popular. Povos indígenas, negros, mestiços, pessoas pobres. E chegaram até tomar o poder, gente. Chegaram a tomar o poder temporariamente. Mas foram duramente reprimidos, derrotados por tropas imperiais. Colocam-se mais de 40 mil mortos. 40 mil mortos. E assim a elite conseguiu retomar o poder. Outro conflito foi a Sabinada, na Bahia, entre 1937 e 1938, liderada pelo médico Francisco Sabino. Essa revolta, gente, tanto a Sabinada, ela teve também a chamada Revolução do Malês. Grupos de negros escravizados, dizem de origem islâmica, que invadiram Salvador, aproveitando esse momento de revolta, especialmente na Bahia, e começou a degolar e matar vários brancos. Eles queriam tomar o poder, criar uma república islâmica na Bahia. Mas a Sabinada, também uma revolta paralela que aconteceu com a revolta de Malês, foi uma tentativa de simplesmente se libertar dessa elite que assumiu o poder, e os comerciantes e profissionais liberais não aceitaram isso, profissionais que simplesmente eram opositores a esse governo da elite, e eles tomaram o poder e criaram a República Baianense. É uma república provisória. Como assim república provisória? Eles não aceitavam que essa elite governasse a Bahia e ficaria no poder até que Dom Pedro II chegasse à maioridade e assumisse o poder. Então, Francisco Sabino, que ganhou o nome de Sabinada, invadiu, expulsou a elite e assumiu o poder e criou a República Baianense de forma temporária até a coroação de Dom Pedro II, e assim a Bahia voltaria a se juntar a um governo imperial brasileiro. Esse movimento recebeu muita adesão de militares, profissionais liberais, a população urbana, mas também foi duramente reprimida pelas tropas imperiais, e no caso, Francisco Sabino foi até executado. E assim eles perderam a guerra. Balaiada ocorreu no Maranhão, e por causa da briga de dois grandes partidos. O partido, a elite que governou, e o partido que era contra simplesmente o governo imperial nomear essa elite para governar o Maranhão. Nessa revolta, começou com comerciantes de balaios. Os comerciantes de balaios, gente, olha só, eles produziam cestas de palha, que é chamado de palha de balaio. E dois irmãos, que eram os principais comerciantes de balaios, não aceitando que essa elite governasse o Maranhão,
Um deles foi lá brigar, tentou montar um grupo armado, tentar brigar e acabou sendo preso. E o seu outro irmão, revoltado porque seu irmão foi preso, conseguiu convencer a população a entrar em guerra para poder recuperar o irmão e expulsar essa elite do poder. Teve uma adesão muito grande de negros escravizados e a população mais pobre. Foi um conflito também que ultrapassou até o fim do período regencial e teve a participação do general Caxias, o futuro duque de Caxias, onde ele é mandado para simplesmente reprimir o exército rebelde e recuperar o poder da província do Maranhão. Então, os combatentes também foram duramente reprimidos. E assim, Caxias teve sua primeira participação na história. Ficou horrível o nome de Caxias. Caxias, que vai participar tanto da Balaiada, das Farroupilhas, e também da Guerra do Paraguai, onde vai virar o Duque de Caxias, o patrono do Exército Brasileiro. Ele foi muito importante, porque ele conseguiu reprimir os revoltosos e recuperar a província do Maranhão para o governo regencial, que agora é o governo imperial. A Guerra dos Farrapos, a Farroupilha, foi o mais longo de todos os conflitos. Ele durou 10 anos, ultrapassou o período regencial, só vai terminar no período do Segundo Império. E a história dele, gente, é bem curiosa e também interessante, por causa de vários personagens. Deixa eu sair daqui de novo. Eu não consigo ficar quieto, né? Deixa eu ir pra cá. Beleza. Começa com Bento Gonçalves, líder dos opositores do governo que foi nomeado no Rio Grande do Sul, grupos rivais. E ainda teve a questão do charque. O charque, gente, é a carne seca. Como o governo regencial começou a dar preferência à carne argentina e ainda aumentou os impostos da carne do Rio Grande do Sul, a elite local, por causa de rivalidades políticas, acabou simplesmente aumentando os impostos da carne bovina dos grupos rivais, dos fazendeiros, chamado de charque. Bento Gonçalves foi o primeiro a se rebelar contra esse aumento dos impostos e essa preferência por carne argentina. Começa a brigar com a elite local e acaba sendo preso. Bento Gonçalves é mandado para uma prisão em Fernando de Noronha. Sim, o arquipélago de Fernando de Noronha. Muitas prisões nessa época eram colocadas no meio das ilhas para dificultar a fuga dos sentenciados, dos prisioneiros. Mas Bento Gonçalves conseguiu fugir. Recebeu uma carta dizendo que você fica ali próximo da muralha, que tinha tendo seu banho de sol, e você pula para o mar. Ele fez isso. Muitos soldados acharam que ele tinha cometido suicídio. Na verdade, ele pulou porque lá tinha um barco esperando ele, ele fugiu e retornou para o Rio Grande do Sul. E lá montou um exército e falou: nós vamos começar uma guerra. Inclusive, ele contratou os serviços de um revolucionário italiano chamado... Deixa eu aqui o charque. Esqueci o nome dele. Giuseppe Garibaldi. Um revolucionário italiano que tinha ajudado a unificar, quer dizer, estava fazendo rebeliões na Itália, mas depois da Revolução Farroupilha ele vai ajudar a unificar o Estado italiano, criando o Reino da Itália, porque eram vários reinos independentes. E ele era um estrategista, principalmente em guerras marítimas, em construção de barcos. E ele foi contratado por Bento Gonçalves para poder lutar nessa guerra. Tem até uma série muito interessante, que é A Casa das Sete Mulheres, que diz que ele acabou se envolvendo com uma das filhas de Bento Gonçalves. Isso é um livro romântico, onde cria esses personagens históricos. Acabam sendo incorporados, quer dizer, cria não, os personagens históricos são incorporados nesse livro. Então, um romance que acaba gerando um contexto histórico com esses personagens reais. Mas o que acontece? Giuseppe Garibaldi, ele entra na guerra, ajuda Bento Gonçalves a transformar o Rio Grande do Sul, depois eles conquistam Santa Catarina e daí cria a República Julianina, em homenagem ao mês de julho, a República Julianina, independente do Brasil, tanto o Rio Grande do Sul como Santa Catarina. E nesse conflito, ele vai conhecer Anitta, a presença de Anitta.
uma mulher brava que ajudou Garibaldi a conquistar Santa Catarina. E lá os dois se apaixonaram. E ela vai se transformar em companheira de Garibaldi até sua morte. Inclusive, ela vai ajudar a lutar Garibaldi na reconquista, na unificação da Itália. Ela é considerada também um símbolo da unificação italiana, a brasileira Anita, que foi conhecida como Anita Garibaldi. Garibaldi, depois que conquista Santa Catarina, se apaixona por Anita, ele deixa a guerra, ganha mais de 100 cabeças de gado, presente Bento Gonçalves, pela ajuda da construção de barcos. Mas a guerra acaba com a presença de quem? De Duque de Caxias. Duque de Caxias foi fundamental, na hora Duque ainda era Barão de Caxias, para poder fazer um acordo de paz e acabar com a guerra. Então os dois fazem um acordo de paz para acabar com esse conflito, a Guerra dos Farrapos. Os líderes receberam anistia, foram perdoados, mas os negros que lutaram, que desejavam ganhar sua libertação, continuaram escravizados. Mas assim a Guerra dos Farrapos ganhou esse nome por causa da condição de roupa do exército, que eram verdadeiros farrapos, roupas velhas, conflito mais longo, mas assim chegou ao fim. O que fazer então, gente? Por causa dessa série de conflitos e alguns com desejos separatistas, quando o regente Pedro de Araújo Lima, do Partido Conservador, assume o poder, ele cria uma estratégia para simplesmente transformar Dom Pedro II em imperador do Brasil, com apenas 14 anos, mesmo não estando plenamente preparado. Essa estratégia veio para tentar acabar com os conflitos regenciais, acalmar a oposição das províncias, que estavam brigando com a elite local, e assim aceitar a coroação de Dom Pedro II como governante do Brasil. Essa estratégia deu certo. Dom Pedro II é coroado com quase 15 anos ali, e assim vai virar o imperador do Brasil, e consegue dar uma amenizada dos conflitos, e consegue trazer uma estabilidade no Brasil, sem que o país fosse desmembrado. Tranquilo, gente? Vamos resolver algumas questões aqui. Questão 1. Período regencial de 31 a 40 é frequentemente descrito como uma experiência republicana. Dentro do Império, marcado por intensas reformas institucionais, em 1834, a aprovação do ato adicional alterou a Constituição de 1824, Constituição assinada, outorgada por Dom Pedro II, e buscou conciliar os interesses das elites provinciais com o poder central. Sobre as mudanças estabelecidas pelo ato adicional de 1834, assinar a alternativa correta. Criou uma Assembleia Legislativa Provincial, fim da vitalidade dos cargos dos senadores, lembra que o senador ele podia assumir o cargo e vivia até morrer, extinção imediata do poder moderador, substituição da regência una pela trina permanente. Eu falei isso no curso da aula, qual foi? Letra A. Criou assembleias provinciais, dando mais poder para a elite local, mas ao mesmo tempo acabou criando aqui uma nova situação, uma briga com grupos opositores, que levou a rebeliões provinciais. Lembrando que os estados eram chamados de províncias naquela época. 2. Durante a regência, o Brasil enfrentou uma série de levantes armados, conhecidos como revoltas regenciais. Embora ocorressem simultaneamente, cada uma possuía motivações e composições sociais distintas. Entre as revoltas citadas, identifique aquela que se caracterizou por ter um caráter predominantemente popular, por ter conseguido tomar o poder na capital da província por um período prolongado. Foi a Baraiada no Maranhão, Cabanagem no Grão-Pará, Sabinada na Bahia ou a Guerra dos Farrapos do Rio Grande do Sul. Então, qual foi aquele conflito que começou com a população pobre, que conseguiu assumir o poder? Quem foi? A Cabanagem no Grão-Pará. A Balaiada foi por grupos comerciantes de balaios, mas teve muita participação dos negros também. A Sabinada teve profissionais liberais, comerciantes locais. Teve a revolta malês paralela. A Guerra dos Farrapos por fazendeiros de charque, também com utilização de muitos negros escravizados. Mas uma que teve grande participação popular foi a Cabanagem. 3. A estabilidade política e o avanço de revoltas provinciais levaram ao fortalecimento do grupo conhecido como regressistas, futuro Partido Conservador, para conter o que chamava de anarquia. Eles defenderam a centralização do poder. Diante desse cenário de regresso, os liberais articularam uma estratégia política que culminou com o fim antecipado do período regencial. Esse período só fica conhecido como
a coroação de Dom Pedro, o golpe da maioridade, para acabar com os conflitos regenciais. Tranquilo, gente? Então, daí a gente vai ter chamado agora o início do Segundo Império, um período que vai durar quase 50 anos. Dom Pedro II vai governar o Brasil por quase 50 anos, até a proclamação da República. Daí a gente vai ter o fim da escravidão, os imigrantes chegando da Europa para trabalhar, principalmente no Paraná, Santa Catarina e São Paulo, a Guerra do Paraguai, entre outros fatos históricos de extrema importância. Espero ter gostado. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.